Nós estamos a viver a maior crise mundial desde a Segunda Guerra, dos últimos 80 anos, aquilo que já foi chamado os dias impensáveis. Bom, eu vou começar do início, tentar fazer a timeline daquilo que nós estamos a viver. Em meados de dezembro, na China, na província de Hubei, começaram a surgir relatos, ou melhor, casos clínicos de uma pneumonia atípica, uma pneumonia muito estranha. Esses casos foram se acumulando, ainda muito poucos, e no final de dezembro foi identificada uma doença. E em 31 de dezembro as autoridades chinesas comunicaram essa doença à Organização Mundial de Saúde, a OMS. As autoridades chinesas até agiram de uma forma relativamente rápida. A partir daí as coisas precipitaram-se, de facto. Em janeiro, durante o mês de janeiro, houve um outbreak, portanto, um surto epidémico muito rápido em Wuhan e em outras cidades da China, de tal maneira que no dia 6, e as autoridades chinesas foram muito rápidas a reagir, no dia 6 da epidemia, que corresponde ao dia 23 de janeiro, foi realizado o lockdown de Wuhan e dias depois, de uma série de outras cidades na China. As autoridades chinesas foram muito rápidas a reagir. Entretanto, já tinha-se identificado a causa da doença como sendo um vírus, que é este vírus com que nós neste momento lidamos. Bom, o que aconteceu na China, entretanto, com o lockdown as coisas acalmaram, mas infelizmente, entretanto, o vírus migrou, espalhou-se para outros sítios, em particular para a Europa. Ora, na Europa as coisas foram bastante piores, provavelmente por várias razões. A Europa, se pensarmos que isto é um fogo, a palha da Europa está muito mais seca, porque este vírus é muito mais agressivo para faixas etárias mais elevadas e a Europa é muito mais envelhecida do que era a área de Wuhan e de Hubei, no sul chinês. Portanto, o fogo chegou à Europa e a palha europeia incendiou-se com muito mais violência. Ora bem, eu gostava de explicar porque é que o vírus, do ponto de vista matemático, porque é que acontece esta explosão tão violenta, exponencial, uma palavra que agora ficou no léxico comum, da doença. Ora, este vírus tem um conjunto de características tal que um colega meu de uma forma muito feliz, descreveu como uma bomba nuclear em câmara lenta. Porque é exatamente isso que acontece. Ou seja, numa bomba nuclear, aquilo que acontece é que um núcleo cinde-se, libertando vários neutrões, depois cada neutrão vai cindir. Cada um deles vai cindir mais um núcleo que liberta mais neutrões e assim sucessivamente em cadeia, em cascata. Portanto, é isso que se chama uma reação em cadeia. A escala de tempo é da ordem dos microsegundos e, portanto, cada fissão liberta energia com milhões de milhões de fissões em microsegundos, liberta-se uma quantidade enorme de energia e é isso a bomba nuclear. Ora, o que acontece com esta doença com a propagação do vírus, é precisamente exatamente o mesmo que o de uma bomba nuclear. Isto é, nós temos um doente que infecta em média, tanto quanto se sabe, 2,3 doentes. Cada um desses 2,3 vai infectar, por sua vez, 2,3 e estabelece uma reação em cadeia. Tal e qual como uma reação nuclear. A única diferença é que a escala de tempo, em vez de serem microsegundos, são dias. Mas é uma reação nuclear, é uma bomba nuclear em câmara lenta. E mais perigosa, num certo sentido, porque, em primeiro lugar, não provoca destruição física de infraestruturas, nós não vemos, e isso faz parte da insidiosidade deste problema, nós não vemos casas a cair, não vemos nada a ser bombardeado. O vírus causa destruição humana direta, sem afetar mais nada. E por outro lado, há a questão da escala de tempo. De facto, quer dizer, em vez de serem microsegundos, a escala de tempo aqui são dias.
Bom, e portanto aquilo que nós vemos, e foi o que nós vimos quando o vírus chegou à Europa, é que numa primeira fase ele é quase invisível, há meia dúzia de infectados, meia dúzia, 10, 20. No entanto, invisivelmente, ele já se propagou exponencialmente a muito mais pessoas. É como se tivéssemos os casos conhecidos em cada momento, são uma ponta de um iceberg que tem uma enorme parte, uma gigantesca parte submersa. E eu já voltarei a este assunto. Bom, portanto, o que acontece é que se esta evolução for deixada por si própria, não for atacada imediatamente, como fizeram os chineses, o que acontece é que há uma evolução exponencial. A partir do momento em que nós dermos pelas coisas a acontecer, já é demasiado, que levarmos as coisas a sério, já é demasiado tarde, já temos uma massa gigante de infectados invisíveis e já perdemos o controle da situação. Foi o que aconteceu na maioria dos países da Europa Ocidental e que está a acontecer um pouco por todo o mundo. Ora bem, enfim, muitas pessoas compararam isto a um tsunami. Porquê um tsunami? Bom, nós conhecemos aquelas imagens horripilantes dos tsunamis na Ásia, em que vemos uma onda gigante, tipicamente os muretos das praias, das zonas costeiras têm 2 metros de altura, mas depois vemos uma onda gigante de 20 metros ou 30 metros a aproximar-se. E, portanto, a onda engole, é como se os muretos não existissem. Ora, o que acontece com esta doença é mais ou menos a mesma coisa. Isto é, e é este o grande perigo. É que vai haver muitos infectados, uma massa gigante de infectados, e uma percentagem à volta de 5% dos casos identificados vão parar aos cuidados intensivos. Ora, se nós pensarmos que a doença se propaga de uma forma literalmente, quer dizer, se não fosse travada, propagar-se-ia até se estabelecer a imunidade do grupo, ou seja, até atingir 70% da população. Bom, 70% da população em Portugal são 7 milhões de pessoas. Este foi o número que a Angela Merkel disse na Alemanha. 7 milhões de pessoas. Agora fazer uma pequena conta. 7 milhões de pessoas, 5% disso são as pessoas que iriam parar aos cuidados intensivos. Bom, 5% de 7 milhões são 350 mil pessoas. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para ter no pico de uma doença, ao mesmo tempo, 350 mil pessoas nos cuidados intensivos. Nem 50 mil, nem em Portugal, nem se calhar 5 mil. Portanto, é este o tsunami que se aproximava de nós. É uma onda gigante de pessoas, de doentes, em cuidados que vão ter aos cuidados intensivos, com precisar de ventiladores e tudo isso, mas ordens de grandeza acima dos recursos disponíveis. E, portanto, era esse o risco do tsunami. Ora bem, o que é que aconteceu na Europa? O que aconteceu na Europa é que o vírus apareceu primeiro em Itália. Nós aqui Portugal tem a vantagem de ser um país periférico. Neste caso, estarmos atrás em relação ao centro da Europa foi uma vantagem enorme. Apareceu primeiro na Itália, no início de fevereiro, fins de janeiro, princípios de fevereiro. Em meados de fevereiro apareceu também na Alemanha, em França, em Espanha, e só a 2 de março é que apareceram os primeiros casos em Portugal. Portanto, eu vou tomar como referência Itália, com 20 dias de avanço, mais ou menos, 20 dias de avanço em relação a Portugal, e Alemanha, França e Espanha 10 dias atrás de Itália. Portanto, primeiro Itália, 10 dias depois Alemanha, França e Espanha, e 20 dias depois Portugal. Do nosso ponto de vista, foi uma bênção, este atraso foi uma bênção, foi aquilo que até agora nos salvou, porque os países europeus, Itália foi o mártir, não é? Foi o primeiro país da Europa a ter de lidar com o problema. A abordagem começou por ser gradualista. Em vez de se fazer um lockdown violento, como aconteceu em Wuhan, os países europeus tentaram lidar com medidas gradualistas com o problema. E, infelizmente, aquilo que se verificou foi que isso é impossível. Isso não trava, essas medidas não eram suficientes. O que aconteceu, entretanto, foi, infelizmente, no caso de Itália, o tempo que se passou em medidas gradualistas e relativamente ineficazes foi suficiente para a submersão pelo tsunami. E a submersão pelo tsunami significa já não há ventiladores,
Já não há máquinas para os doentes que chegam a precisar de cuidados intensivos, portanto, cada pessoa que chega aos cuidados intensivos é uma morte em poucas horas. E a partir daí, as mortes em Itália chegaram a ser da ordem dos milhares, do milhar. A mesma coisa aconteceu pouco tempo depois em Espanha. A Espanha tinha 10 dias de atraso, as coisas, eles perderam o controle à questão e a partir de meados ou finais de março aconteceu a mesma coisa em Espanha e passámos a ter o mesmo cenário dantesco, com aquelas cenas horríveis de guerra que a gente só imagina de facto num cenário de guerra, que é ter de escolher quem vive e quem morre. Bom, e portanto esses países foram engolidos pelo tsunami. Em Portugal, é claro que nós tínhamos tudo para as coisas correrem mal, porque estávamos na mesma situação, com a desvantagem de os nossos recursos em termos de sistema de saúde serem mais fracos, serem cerca de 4 vezes mais fracos, mais reduzidos, do que, por exemplo, Itália. E, portanto, nós estávamos vulneráveis, mas com uma exponencial em cima também seria uma questão de dias. Por outro lado, tivemos a enorme vantagem, e que nos salvou até agora, de sermos um país periférico. E sendo um país periférico e chegando a doença 20 dias mais tarde, nós vimos os erros que os nossos parceiros cometeram e aprendemos com eles. Portanto, começámos, em termos relativos, muito mais cedo um lockdown que, enfim, que até ver, que parece que estar a ser bastante eficaz no controle da doença. Neste momento, e eu falo a 11 de Abril, estamos numa espécie de ponto de bifurcação. Nós, pelos meus cálculos, nós estamos, enfim, a doença teve uma fase exponencial, da qual nós já saímos. Portanto, já não estamos na fase exponencial, passamos o ponto chamado ponto de inflexão, mas estamos a caminho de um pico de infectados. E agora aqui a questão é a seguinte, pelos meus cálculos, nós, felizmente, escapamos ao tsunami, conseguimos que a onda se tornasse menor, que a nossa onda se tornasse menor e aparentemente escapamos à ruptura do sistema de saúde. Mas por uma margem muito, muito, muito curta. É mesmo, pelas minhas contas, vai ser mesmo à pele. Portanto, o ponto em que nós estamos é um ponto de bifurcação em que, se continuarmos a fazer o que estamos a fazer, com as medidas de contenção que estamos a cumprir e com a disciplina com que o estamos a fazer, nós conseguimos escapar ao cenário dantesco de Espanha e Itália. Mas é por muito pouco. Nós não temos margem de manobra. Portanto, se houver digamos, descuidos, se houver deslizes, se houver facilitismos, faltas de disciplina no cumprimento das medidas de contenção, nós estamos mesmo em risco, estamos numa linha vermelha em que muito facilmente, se facilitarmos demasiado, podemos passar para o outro lado. Eu espero que isso não aconteça, mas é preciso que todos tenhamos a noção de que, para isso não acontecer, é absolutamente fundamental cumprirmos as medidas de contenção com a maior disciplina possível. Nós, neste momento, no dia 11 de Abril, eu gostava de já agora dar este dado, no dia 11 de Abril nós temos 15 mil, à volta de 15 mil casos confirmados, mas como eu disse no início, os casos confirmados são apenas a ponta do iceberg. Nós temos uma massa enorme de casos não reportados, ou porque são assintomáticos, ou porque são com sintomas leves, ou porque, enfim, não são simplesmente reportados. Por exemplo, um estudo do Imperial College diz, por exemplo, que em 30 de março este número de casos, esta barriga do iceberg, a parte submersa do iceberg, em Espanha era à volta de 7 milhões de pessoas, 15% da população. E em Itália era à volta de 6 milhões de pessoas. Portanto, à volta de 9,8% da população. E, portanto, é interessante saber, em Portugal, numa altura em que temos 15 mil infectados confirmados, saber exatamente, ou tentar estimar, qual é que é a parte submersa do iceberg. Eu reproduzi, numa versão relativamente simplificada, os cálculos do Imperial College, e os números que eu obtenho para hoje, com 15 mil infectados,
São entre 160 mil e 380 mil infectados. Pessoas, portanto, pessoas na população. Portanto, eu diria, números redondos, que entre 1,5% e 4% da população portuguesa neste momento é contagiosa. É portadora do vírus e, portanto, é contagiosa. O que explica, quer dizer, o que explica porque é que este vírus é tão perigoso, é tão insidioso. É que nós, em média, repare-se, 4% significa uma pessoa em 25. Se nós formos a um hipermercado, de certeza que nos cruzamos com mais de 25 pessoas. E, portanto, em média, uma delas será portadora e será contagiosa. E, portanto, é por isto que o vírus é tão contagioso, mesmo com medidas severas de lockdown. Bom, em relação ao futuro, o que é que nós podemos esperar? Bom, eu, quando me perguntam pelo futuro, lembro-me sempre de uma famosa citação do Niels Bohr, que dizia que as previsões são difíceis, sobretudo as do futuro. Bom, o que acontece é que nós, neste momento, isto é também um bocadinho o lugar comum dizer isto hoje, nós estamos numa era de incertezas totais. Ninguém sabe, ninguém pode dizer que sabe o que é que vai acontecer dentro de 6 meses. Não sabemos, não fazemos a menor ideia. Sabemos que o vírus está a começar a entrar em África, sabemos que os Estados Unidos são um barril de pólvora, neste momento, pelas mesmas contas, têm entre 5 milhões e 15 milhões de infectados, e, portanto, não sabemos, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Em relação à doença propriamente dita, fala-se na imunidade de grupo. Ora bem, a imunidade de grupo não vai ser estabelecida se nós conseguirmos controlar, e esperemos que sim, não vai ser controlada, não vai ser atingida a imunidade de grupo, que exige 70% da população. 70%. Nós, em Portugal, pelas minhas contas, no final deste surto, teremos entre 1 a 2 milhões de pessoas com imunidade, que tiveram passado pela infecção, o que está muito longe da imunidade de grupo. Portanto, nós não teremos imunidade de grupo nessa fase. E, portanto, estaremos suscetíveis a uma segunda onda. E, portanto, neste momento ninguém sabe verdadeiramente o que é que pode acontecer. Eu vou só dar aqui duas pistas, uma positiva, outra menos positiva. A positiva é, neste momento, todo o mundo, todas as grandes farmacêuticas estão furiosamente a fazer investigação na busca de uma vacina. Uma vacina, seria uma forma de vir a estabelecer a imunidade de grupo. É exatamente esse o objetivo. Portanto, vacinando 70% da população, existe imunidade de grupo e então o problema estaria resolvido. Ao que parece, dificilmente uma vacina estará pronta em menos de um ano. Vamos ver. Vamos esperar. Isto é uma situação excepcional e situações excepcionais trazem sempre medidas e recursos excepcionais. Vamos esperar pelo melhor. Por outro lado, existe também, este vírus é uma espécie de nanomáquina, não é um ser vivo, é uma máquina, uma micro-nanomáquina, e, portanto, que funciona, a parte de informação está no RNA, que é muito mais sujeito a mutações. E, portanto, ele é muito, muito atreito a mutações. E pode acontecer, aliás, há quem diga que esta versão europeia já não é a original chinesa. Pode perfeitamente acontecer que numa segunda onda, daqui a meia dúzia de meses, o vírus a estirpe seja suficientemente diferente para aquilo que nós fizemos na Europa não ser suficiente para não corresponder a uma imunidade. E, portanto, neste momento as incertezas são de tal maneira que ninguém pode afirmar o que é que se vai passar de futuro com a epidemia. E, bom, eu deixo apenas umas palavras finais de esperança. Eu confio muito na natureza humana, no espírito humano, na inventividade humana, e acho que nós vamos conseguir, de uma maneira ou de outra, com mais esforço ou menos esforço, mais sangue ou menos sangue, vamos conseguir arranjar forma de coletivamente ultrapassar estes dias inacreditáveis e estes dias de grande preocupação.